Então, vai ser muito bom ouvir a sua palestra. Eu mesmo trabalho um pouquinho com Biochar, então, tem um aluno que vai fazer algum trabalho com isso daí, né? E com Biochar vai ser muito bom ver a sua apresentação. A sua apresentação, o título dela é Biochar. Eu perdi aqui. Agricultura e agricultura bioativa, né? Isso, agricultura bioativa. Muito bom. O senhor é... Eita, nós. Estou apanhando do computador aqui, professor. O senhor é diretor executivo da empresa Agricultura Bioativa Ambiental, no Mato Grosso, né? É pesquisador em tecnologias de transformação de resíduos orgânicos, compostagem em larga escala, produção de biochar e uso eficiente na agricultura regenerativa. Atua como empresário no setor de recebimento de resíduos orgânicos industriais, com unidade de compostagem com capacidade licenciada para 570 toneladas por dia. É um volume expressivo, né? É formado pela UEM, também é pesquisador em biofertilização e valorização de resíduos orgânicos, além de proprietário da empresa Agricultura Bioativa Ambiental, que atua com praticamente todos os resíduos da agroindústria, desenvolvendo o processo de compostagem em larga escala, com metodologia própria e sem geração de chorume. Gostei muito de uma frase sua, que eu consegui arrebanhar na internet, né, que eu termino sua apresentação lendo ela, né? O senhor diz aqui em uma página da internet o seguinte: o foco da agricultura bioativa é essa transformação de forma prática, utilizando técnicas diferentes. Eu costumo dizer também o seguinte: apesar de ser agrônomo, eu não sei por que o senhor usou apesar de, mas acho que além de ser agrônomo, né? Como eu atuei na primeira fase da minha vida com peixe, com piscicultura, depois com alimentação, então eu venho mergulhando no aspecto agronômico há mais ou menos uns 10 anos da minha carreira. Então, eu não tenho apego a uma determinada linha. Eu olho para tudo que está disponível, tento ver aquilo que é bom de cada segmento e tentar incorporar. Isso é uma filosofia muito legal para quem trabalha com resíduos, né? Tem que encontrar o lado positivo desses caras e fazer a utilização deles, né? Novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? O senhor tem 45 minutos para fazer a sua apresentação, 15 minutos serão de perguntas, ok? Maravilha. Bom, pessoal, já fui apresentado aqui, o professor não está recordado, mas eu fui aluno do senhor também, viu, professor Saraiva? Perdoa, é o Alzheimer chegando. Que é mais de 10 alunos que o senhor já teve na sua carreira, né? Eu consigo entender. Já. De Cuiabá. Então, 10 alunos de Cuiabá. Mas eu sou de Campo Mourão. Também. Então, mais de 10. Eu sou de Campo Mourão e fiz agronomia, me formei em 94, aí em Maringá, né? Okay. Então, faz uns diazinhos aí, né? Deixa eu pegar minha apresentação aqui. Ela está aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu já tenho uma dificuldade de subir ela aqui. Só um minutinho. Janela guia. Tendo uma dificuldade, sim, aqui. Acho que eu vou precisar da ajuda dos universitários aqui, viu? Porque eu não estou conseguindo subir a minha apresentação. Deixa eu colocar aqui na tela cheia. Tem essa setinha aí embaixo, uma setinha para cima. Clica nela e apresentar agora. Ela aberta. Ela abriu aqui. Tela cheia. Engraçado, não tá... Mas você tem que clicar aí embaixo, nesse quadradinho, que tem uma seta para cima. Apresentar agora, está escrito. Sim, cliquei nele. Aí ele abriu aqui a escolha, a apresentação. Isso, agora o senhor clica lá na tela onde está o slide. Então, eu abri ela no... Vocês estão enxergando aí? Não. Ela está aberta aqui no meu computador.
A apresentação ela está em PowerPoint e ela está aberta aqui. Eu não sei por que ela não está. Vou pôr ele em tela cheia aqui para ver se ela. E agora, está aparecendo ou não? Não. O senhor tem meu WhatsApp, o senhor quer mandar ela para mim, eu coloco aqui. Pelo WhatsApp? Tá, Aí eu vou falando um abro. pouquinho para vocês e mando aí, daí eu consigo ir fazendo isso. Eu mando agora pro senhor aqui pelo WhatsApp aqui. O senhor pode me mandar um oi aqui, professor? Desculpa, pessoal, pelo incômodo aqui. Não, tranquilo. Bom, o que acontece? Vou falar um breve histórico do que é o meu trabalho e do que a gente faz aqui. Como o professor já falou, a gente basicamente é focado em transformação de resíduos orgânicos e na agregação de valor com esse material, né? E então a gente recebe aqui resíduos de frigorífico bovino, resíduos de frigorífico suíno, recebe lodo urbano, tá? A gente tem um pátio, nós temos 2 pátios de compostagem, um deles é licenciado para recepção de lodo urbano, né? E o que é o lodo urbano? É nada mais do que cocô de gente, né? Pessoal, o nome bonito é biossólido, mas a gente recebe esse material aqui também. E o conceito, na verdade, e aí vai um pouco perto da palestra do professor que apresentou anteriormente, é buscar o quê? É diversidade de materiais, de matéria-prima. Porque se a gente quer diversidade microbiológica, eu preciso ter diversidade de alimentos para esses micro-organismos. Então, o nosso trabalho é focado nessa diversidade, porque sempre o foco da agricultura bioativa é ter um produto com maior resposta agronômica final. A grande maioria das empresas que tem hoje no mercado, trabalhando com compostagem, o foco deles é a mitigação e não exatamente a qualidade final. Então, nós fazemos um processo um pouco diferente de trabalho aqui, porque a gente pega esse material, agrega essa diversidade biológica, utilizando o que tem no mercado aí, produção de EM, e depois fomos selecionando micro-organismos que eram de mais interesse, porque a gente apesar de estar na área rural, tem um número relativamente grande de casas no entorno, e essas casas, né, não poderia ter aqui um material que tivesse odor desagradável, né? Então, a gente procura estar sempre trabalhando nesse sentido, né? Olhando para a questão do odor, então a gente usa uma fermentação numa primeira fase anaeróbia e numa segunda, numa primeira fase aeróbia e numa segunda fase anaeróbia. Basicamente, a aerobiose é por conta de segurar o odor, né? Primeira fase do meu trabalho foi transformando, e aqui eu preciso contar para vocês um pouquinho da minha história. Há 8 anos atrás, eu estava completamente quebrado, mas quebrado de um nível assim, de ter que escolher entre pôr gasolina no carro ou almoçar. Eu estava finalizando uma empresa de alimentação que eu tive e quebrei por conta da Petrobras. Por conta da Petrobras não, por conta do Petrolão, na verdade, né? Apesar de nunca ter fornecido um único grão de arroz para a Petrobras. Como que eu quebrei desta maneira? Porque as empresas que forneciam para a Petrobras começaram a atacar os meus contratos, e daí eu perdi a rentabilidade e não consegui me manter no mercado, né? E isso deu um problema para mim, né, na questão, porque eu tinha que achar alguma forma de sobrevivência, e aí eu fui prestar consultoria num frigorífico de pescado, e esse frigorífico de pescado tinha um resíduo que era esse resíduo de pescado, cabeça, vísceras, e eu comecei a estudar o que eu poderia fazer, e aí entramos num processo de transformação dessa proteína em aminoácido, comecei a aplicar, a ideia inicial era aplicar para ração animal, e no segundo momento
eu comecei a ler alguns papers utilizando esse tipo de material para aplicação foliar. E aí, o que a gente começou a fazer? Eu comecei a aplicar em milho, e a gente conseguiu aproximadamente 20 sacos a mais de milho num alqueire de terra, na primeira aplicação que eu fiz. Produzi em pequena escala, numa panelinha, e aí eu falei, poxa, aqui tem alguma coisa. E eu comecei a mergulhar nessa história toda. E aí, nessa condução toda que a gente foi fazendo, né, eu comecei a mergulhar, e não consegui, por mais que a gente tenha feito diversos testes aqui, e testes positivos de larga escala, nós não conseguimos entrar no mercado de fornecimento desse produto por conta do fluxo financeiro. Não tinha condição financeira para poder aguentar aí prazo safra e entrar no modelo que a gente estava, o modelo que está posto, né? Então eu cheguei para minha sócia, que é minha esposa, aqui, e falei, olha, o bom é que o produto funciona, mas a gente vai ter que buscar uma outra alternativa para a gente sobreviver até que a gente consiga colocar esse produto no mercado, né? E o aminoácido, ele tem... A gente começou a fazer diversas misturas aqui de matéria-prima para ter um composto orgânico final com resposta diferenciada, né? E a gente conseguiu resultados aqui, até 10% a mais de produtividade em algodão, chegando, aliás, 35 arrobas a mais por hectare com esse produto. Só que a gente não conseguiu emplacar. Então, estava tudo muito lindo, tudo muito bacana, mas, como sempre, o boleto vence, né? Então, a gente tem que tentar sobreviver. E aí a compostagem ela veio como substituto disso daí, para prestar serviço para grandes empresas. A gente licenciou nosso primeiro pátio de compostagem, né? E com esse pátio a gente começou a evoluir e desenvolver novos produtos, e depois vieram licenciamento ambiental para essa atividade, né? A gente entrou com prestação de serviço e fomos evoluindo. Esse conceito todo, né, no primeiro momento, tentativa de sobrevivência. E aí eu comecei a mergulhar cada vez mais com relação à qualidade final do produto, e aí a gente chega num conceito que hoje, né, apesar da minha empresa chamar Agricultura Bioativa Ambiental, tem um conceito de agricultura bioativa, que congrega isso tudo. Vê se você chegou aí vou tentar mandar mandei pelo e-mail, mas agora vou mandar por aqui, então. Aí a gente conseguiu, com isso, né, uma situação aqui de transformação. O desafio inicial, porque solos nossos aqui da Baixada Cuiabana são extremamente pobres, né, e nós fomos para... Como é que a gente poderia trazer mais vida para esse solo aqui, né? Como é que eu poderia fazer essa transformação? Então, vamos entrar com material biológico, o máximo possível enriquecido, e que tenha uma capacidade de residência também. Então, o uso do biochar na compostagem, ele vem com dois aspectos. O primeiro deles é você controlar odor, e o segundo deles é a gente conseguir ter residência para micro-organismo, porque quando você vai trabalhar com solos muito arenosos e você faz uma aplicação biológica, uma das condições que você tem que ter é como é que esse micro-organismo vai conseguir sobreviver. Então, a gente adiciona uma parte alimentar, vamos imaginar assim, da comida para esse micro-organismo, e de residência através do biochar. Então, diversidade é o nosso foco principal. Para ter diversidade de matéria-prima e diversidade de meio de cultura. A gente passa a tratar, então, do composto como meio de cultura para essas bases que a gente quer incorporar. E a gente tem uma segunda fase, que a gente deixa uma leira em maturação,
por um período de pelo menos 3 meses. Eu normalmente deixo 6 meses, porque é quando a gente chega num balanço de fungo-bactéria mais interessante aqui dentro das análises que a gente já fez. Então, o que eu quero no final? Eu quero ter uma diversidade muito grande, não só fungo-bactéria, protozoário, actinomiceto, enfim, a gente quer ter uma diversidade máxima possível para reincorporar nesses solos de baixa fertilidade, tá? Bom, feito isso, a gente vai associar dentro desse conceito aí Estou tentando aqui o link ainda, gente. Só um minutinho, vamos chegar lá. O senhor não tem o slide gravado, PowerPoint? Eu tenho, tá aqui, tá aberto em PowerPoint. Eu não consegui subir Porque esse link aí não está funcionando para mim. Pois é. Eu estou com a apresentação. Professor, envia no site aqui mesmo que a gente consegue abrir para o senhor. Enviar onde? Desculpa. Envia no chat aqui mesmo, dentro da apresentação. Tá. Aqui é onde a gente conversa, na mensagem de chamada. Maravilha. Deixa eu dar Tô dando um oi aqui. Beleza, tá habilitado. Agora eu vou pegar a minha apresentação aqui e vou jogar para cá. Arquivo. Ai. Desculpem, gente, a minha habilidade ela não é comum para esse tipo de coisa aqui. Né? Não, o senhor vai ter que esperar um minutinho para mandar outra mensagem, de uma para outra. É 1 minuto. Ok. É só selecionar o link da apresentação que está aberto em cima. Eu estou com a apresentação toda na minha capa aqui, certo? Isso. Me ajuda aí que eu vou... Estou com a apresentação toda aberta aqui. Isso. Daí, quando você vai lá em cima, deve estar... Onde ela está aberta, tem o link dela. Arquivo. Em arquivo? Ela tá, quando ela está aberta na tela, não fica lá, vai aonde ela está aberta, lá onde fica a pesquisa. Barra de endereço lá para o professor Paulo. Eu estou na barra de endereço. Isso, pode copiar da barra de endereço a apresentação. Ele não permite que eu selecione esse danado. Gente. Oh, meu Deus. Aqui. Simplesmente... Vê se foi aí, gente. Chegou alguma coisa aqui. Esse foi o que eu enviei, que ele havia me enviado. Ah, tá. Mas não está abrindo. Não está abrindo? Deixa eu ver. Esse arquivo que o Paulo enviou ali para você, Edson, ele é só um PNG, ele é só um arquivo de imagem, não é o link da apresentação. Tá. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui, só para a gente poder finalizar. Eu prometo que vocês vão abrir aqui. Porque a hora que eu abro aqui, selecione, a hora que eu abro aqui a tela cheia para compartilhar com vocês, compartilhar áudio, compartilhar também áudio na guia, o arquivo aqui do PowerPoint, ele não sobe, você sobe aqui o arquivo do Google, do próprio YouTube, que tem o vídeo para passar aí para vocês, e não abre a aba do PowerPoint. Paulo, vamos tentar um passo a passo para ver se a gente consegue. Você está com a apresentação aberta? Ela está embaixo aqui, está no PowerPoint. Ela está aberta, né? Faz o seguinte, clica ali na flechinha no apresentar agora, daí você clica lá em tela cheia, e deve estar aparecendo escrito tela 1, provavelmente. Tela cheia, está aparecendo tela cheia só para mim aqui. Mas ali não tem uma janelinha embaixo que aparece o seu monitor?
ela aparece aqui. Compartilhar, vamos ver aqui. Apareceu, hein? Apareceu agora. Agora clica na sua apresentação, lá no PowerPoint. Deu? Coloca em modo apresentação e boa. Pode mandar bala, agora tá online. Beleza? Desculpa, gente, obrigado pela ajuda. Vamos lá. Então, a gente vem aqui primeiro para essa questão da diversidade microbiológica que eu estava falando para vocês. Então, o que a gente quer aqui? Fornecimento de nutrientes, né, uma boa relação carbono-nitrogênio, equilíbrio na cadeia de nematóides, né, porque a gente quer os nematóides bons dentro do processo todo, ciclagem de nutrientes, solubilidade de minerais, né. E isso a gente só consegue com essa diversidade que eu falei de matéria orgânica. Então, fazer uma compostagem de um único material, você não vai ter a mesma diversidade do que você teria quando você tem essa quantidade maior de materiais, que é o nosso propósito aqui, né? E a gente utiliza dentro desse processo aminoácidos, porque a gente também produz, e aminoácidos aí entra na questão alimentar, porque eles dão um boost muito grande na produção microbiológica desse nosso meio de cultura, né? Pode-se dizer que o nosso composto acaba se transformando no meio de cultura, e um suporte estrutural que é alcançado com o biochar, como eu falei para vocês, que é a questão de você ter um material para desenvolver a hora que aplicou, principalmente no campo e no combate aqui que a gente tem que ter de odor, né? A diversidade mineral, né? Aí, novamente, o que a gente associa, né? A parte de rochagem, já tem um monte de trabalho da Embrapa nesse sentido, e o processo de rochagem, ele funciona, mas ele tem que estar associado a uma boa base biológica para que ele dê o resultado, né? Então, você tem aí diversas rochas, cada um tem... A gente procura trazer aqui, no meu caso específico, a gente traz material de três rochas que a gente tem aqui no estado, né, que estão a uma distância de aproximadamente 500 quilômetros aqui, tem uma que é mais próximo, mas as outras duas estão nessa distância, tá? E também a adição de materiais que a gente importa, né, como fosfato reativo de rocha do Marrocos, que a gente utiliza aqui depois na nossa composição. Então, tem aqui a rocha de origem, né, rocha-mãe, basalto, que a gente tem muita coisa aí no Paraná, muito basalto interessante aí, biotita, gneiss, granulito, verdete. E quanto mais diverso for, na minha opinião, também essa origem mineral, maior vai ser a tua resposta depois na aplicação no campo, né? E a vantagem que eu vejo do pó de rocha é que ele acaba gerando uma solubilidade controlada, né? Quem vai fazer a solubilidade desse pó de rocha são as plantas sob demanda através da emissão de enzimas pelos micro-organismos. Então, essa relação micro-organismo raiz de planta, a gente sabe que ela é fundamental para esse processo, né? E aí a gente entra num outro conceito, que é o conceito de plantas de serviço, né? O conceito que a gente tem aí de adubação verde, né? A gente traz para dentro da agricultura bioativa um conceito de adubação verde, mix de cobertura, mas de uso desse mix de cobertura principalmente para alimentação animal, né? Por quê? Porque, claro, do aspecto de simplesmente fazer adubo verde e deixar aquilo parado, você tem um resultado? Tem um resultado, só que, assim, a gente tem que tentar ter a máxima rentabilidade possível dentro do processo. Então, o conceito de adubação verde associado ao uso em pecuária, ele é um conceito que já foi testado pela Embrapa, faz a ciclagem de nutrientes que a gente quer, tem fixação de nitrogênio, descompactação, aumento de matéria orgânica, melhoria de pH. Aqui eu tenho um trabalho feito aqui na minha propriedade, onde a gente fez a recuperação de pastagem com 0 aplicação de calcário. Tá, por que você fez com 0 aplicação de calcário? Simplesmente porque a área era minha. Então, eu queria testar dentro do radical se realmente esse conceito funcionaria, se a matéria orgânica ela conseguiria efetivamente aumentar o pH gradativamente. E consegue. Claro que se eu associar a calagem nesse processo, eu vou ter resultado mais rápido. Então, eu recomendo a calagem. Mas eu fiz aqui uma radicalização não utilizando calagem. E aí você consegue ter uma fonte de receita desse pastejo ou
através da silagem, tá? Que pode ser feito com esse mix de cobertura, que a gente tem aí diversos trabalhos sendo feitos já publicados pela Embrapa e tudo mais, né? Então, feijão calpi, rosiziense, trigo morisco, nabo forrageiro, milhetos, estilosantes, enfim, tem muito trabalho da Embrapa Agro Silvopastoril aqui de Sinop e trabalhos que são muito interessantes, né? Que buscam, né, chegar nesse famoso gráfico que a gente tem aqui, que quase todo mundo utiliza, mas é um conceito muito interessante, né? Sobre regulação térmica, melhoria de estrutura de solo, que são todos os benefícios que já foram na palestra anterior aí mencionado para vocês aí, né? E aí vem o conceito que fecha tudo, que é o conceito da integração lavoura-pecuária, né? E aí eu chamo uma questão, a gente recebe muito bombardeio sobre a questão da emissão de gases de efeito estufa por conta do boi, e aí eu pergunto para você, o boi é mocinho ou o boi é vilão do meio ambiente, né? Se você considerar que todos esses resíduos agroindustriais que a gente utiliza aqui, né, que vem da agroindústria, se não tivesse sendo utilizado para alimentação animal, esse material iria ficar depositado, iria gerar gás carbônico dentro do conceito todo, se simplesmente fosse deixar de lado. Quando você utiliza desses materiais para alimentação animal, você tem um reaproveitamento, um enriquecimento de nutrientes, né, porque você pode incluir, inclusive, o biochar nessa formulação de ração, e aí a gente passa para um conceito que eu chamo de cama coletora, né? Por quê? Porque eu quero no meu semi-confinamento ou na minha terminação integrada a pasto, eu quero preservar o máximo possível do nutriente que é excretado pelo animal. A gente sabe que o animal não consegue aproveitar tudo, então como é que eu faço essa absorção? Através do uso de biochar, né? E esse pré-condicionamento que ele acaba acontecendo por conta da carga elétrica negativa do biochar, que mantém esses cátions ativos, você vai ter um produto final, uma matéria-prima, e a gente passa a entender que o resíduo animal ele é matéria-prima para o nosso grande prato, que é a nossa compostagem, que ela vai atuar como meio de cultura para essa diversidade, né? E como reter o máximo de nutrientes dos dejetos, né? A cama, quando você passa a entender que a compostagem ela vai ser essa fonte sua de enriquecimento e transformação de solos pouco produtivos, você passa a entender que a cama de coleta ela é um investimento e não é uma despesa, tá? Ela tem uma condição também de melhoria, e aí tanto para a cama de frango quanto para a cama bovina, né? Uma melhoria na qualidade respiratória com o uso do biochar, um menor custo de produção, tá? E aumento da saudabilidade pela ambiência. A gente tem, assim, uma qualidade de fertilizante organomineral muito superior. A parte que a gente faz aqui nessa questão da cama, é que eu posso adicionar já na cama eu, na verdade, adiciono o biochar quanto o pó de rocha já na cama, para tentar realmente melhorar essa condição de manipulação e do manejo, né? Para que a gente tenha, no final da história toda, um melhor aproveitamento pelo solo, porque não há solubilidade por água do pó de rocha, mas há solubilidade por meio enzimático. Então, quem tem diversos resultados com grandes áreas aí utilizando da remineralização do uso desse pó de rocha para você ampliar o teu nível produtivo e melhorar o resultado econômico, né? E aí vem o nosso biochar, que é um nome bonito pra caramba, né? Nada mais é do que o nosso velho e antigo carvão, né? Carvão vegetal. A única diferença é que conforme a temperatura que você produz esse material, o grau de porosidade, né, a superfície específica desse material, ela vai aumentando. Então, o carvão vegetal que a gente utiliza para churrasco, você não quer perder todos os gases voláteis, você quer manter o máximo possível de peso, porque você comercializa peso. No caso do biochar, a gente quer atingir dois campos aí, que é a porosidade associada à produção, né? Então, claro, se eu produzo um material que ele está sendo feito numa temperatura de 1.200 graus, por exemplo, que é o caso de um carvão ativado, você vai ter
peso gravimétrico muito baixo, apesar de ter uma porosidade muito alta. Então, na agricultura, no uso desse material aqui como fertilizante, eu tenho que equacionar isso tudo para alcançar esses dois índices, tanto produtividade quanto a questão de superfície específica. Então, a gente trabalha com superfície específica a partir de 80 metros quadrados por grama, já é considerado um material interessante sob o aspecto de fertilizante, né? Ele como fertilizante, como melhoria, ele é um melhorador, na verdade, porque ele não contribui quimicamente com o teu solo, mas ele contribui com a estrutura e contribui com a retenção de cátions e com a preservação de micro-organismos. Essa é uma das metodologias, né? A gente tem diversas metodologias para produzir, essa é a Contic, né? Que você vai depositando o material gradativamente e vai queimando, e é uma segunda queima dessa fumaça. Então, é desta forma que a gente consegue produzir carvão a baixo custo e ter um material de qualidade melhorado, né? E sem emissão praticamente de fumaça, porque você tem uma segunda queima, você vê aqui pela própria condição de vento, né? A fumaça, e você entra mais oxigênio e o oxigênio propicia que eu queime esse material, né? Aqui é uma foto da produção de biochar com Contic, né? Você vê que a emissão de fumaça ela é muito pequena, a gente consegue trabalhar bem com esse tipo de equipamento. Aqui, em vez de eu ter um tacho metálico do lado de fora, eu tenho essa cava no solo, que também funciona muito bem. Sempre essa metodologia do Contic, quanto essa metodologia da cava, ela tem que estar associada à água, né? Você terminou de fazer, você vai ter que jogar água em cima do teu material todo para apagar, porque senão ele volta a queimar. Isso já aconteceu várias vezes comigo aqui na produção. Então, ou você tem que ter um volume muito grande de terra ao lado para você poder abafar esse material, tá? Aqui a gente tem a metodologia de produção de biochar, né, a tecnologia forno-fornalha, né, que é lá da Universidade Federal de Viçosa. A Universidade Federal de Viçosa, para mim, é a NASA do carvão, tá? O número de trabalho deles sobre biochar, sobre carvão vegetal é gigantesco. Essa tecnologia é uma tecnologia que a gente está associando agora aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho com a Embrapa. A gente tem uma parceria com a Embrapa, Embrapi, Sebrae e a nossa empresa, que a gente entrou com participação financeira nesse trabalho, que foi de desenvolver a melhor curva de carbonização para o coco, né? Eu recebo aqui aproximadamente 4 caminhões de coco verde por dia aqui na operação. Então, coco verde pode ser utilizado na compostagem direto? Não, porque ele tem um teor de tanino muito grande, demora muito para degradar, e também ele acaba sendo inibidor, inibidor vegetal, né? Usar o coco verde para fazer vaso também não fica de pé. Então, a gente, de tudo que a gente tinha aqui, a gente descobriu que assim, a melhor equação para o coco verde acaba sendo realmente a produção de biochar com esse coco verde. Então, a gente contratou esse serviço da Universidade de Viçosa, para poder definir qual seria a melhor curva de carbonização para esse coco verde. Mas esse tipo de forno, ele funciona para qualquer tipo de material e pode ser aplicado também na propriedade. Aqui uma foto em microscopia eletrônica do biochar, para quem ainda não teve acesso. Então, o que vocês veem, esses buracos maiores que vocês veem aí, é o que a gente consegue enxergar quando a gente olha um pedacinho de carvão. E a microscopia eletrônica mostra todos esses mesoporos, nanoporos aqui, que vão dar exatamente essa configuração e essa superfície específica que eu mencionei anteriormente, né? Então, o que a gente faz aqui? O nosso processo, nós somos mala de rodinha. Nós olhamos para o que o mercado já fez e o que dá para ser associado. Então, nós não inventamos a roda, não inventamos a mala, a gente só associa essas tecnologias num processo que hoje a gente culminou como agricultura bioativa, né? Que é esse processo de associação desses materiais aí. Tá? Essa foi a minha apresentação. Eu tenho um videozinho aqui, que eu vou novamente pedir a ajuda dos universitários aqui, para a gente tentar subir pelo YouTube, né? E vocês entendem. Vamos ver se a gente consegue aqui, que mostra um pouco da nossa operação, aí eu abro para...
aqui. Eu não sei se vai ter condição de colocar som. Tá, mas se não sair o som aí, eu... Aqui... Tá aparecendo para vocês a imagem agora? Sim. Tá, então beleza. Vamos tentar aqui, ver se sai o som. Não. Não? Não. Tá, então eu vou narrar aqui para vocês que fica mais fácil, tá? Esse é o nosso pátio 1, tá? Onde a gente faz a maturação. Esse é o pátio 2, tá? Onde a gente recebe os materiais, né? A empresa está aqui próximo de Cuiabá, e 10 quilômetros, na verdade, da cidade, tá? E a gente recebeu aqui uma comitiva de vários estados aqui para conhecer um pouco do nosso trabalho, né? A gente tem um foco hoje na empresa de, principalmente, atender o mercado de pastagem, por conta da gente estar instalado em Cuiabá, e aqui ao lado a gente tem muita demanda por pastagem, né? Para materiais, e também o solo é muito pobre. E agora a gente vai lançar uma linha para o mercado garden, tá? Esse aqui é o coco, que a gente recebe já em processo de secagem, então palha de arroz, coco, aqui é chapatex da indústria, que também vai virar carvão, tá? Aqui, esse é um coco que foi carbonizado, que eu estou mostrando aqui um pouquinho do que qual é o propósito e que temperatura que a gente tende a procurar quando a gente faz essa produção de biochar para uso como fertilizante. Nós somos o único espaço no estado que faz, inclusive, a utilização de água de chuva para o processo de compostagem. Então, como a gente tem 2 estações definidas aqui, uma de seca e uma de chuva, a gente coleta toda a água de chuva dos pátios aqui e utiliza durante a época da seca nessa transformação. Aqui eu estou demonstrando a absorção de materiais líquidos, né, também dentro do processo nosso, o processo de revolvimento na fase 1, e o enriquecimento biológico que a gente faz com o que a gente chama de melhoradores de composto, né, que são aqueles materiais que vão fazer com que você tenha o melhor resultado. Isso aqui é o nosso produto final, já após o peneiramento, tá? Então, ele já está aqui nesse processo aqui, já enriquecido com pó de rocha, com todas as matérias que eu quero incluir na nossa base de organomineral, e a grande diferença é que esse material, ele tem odor de terra de floresta, 0 odor, é o que a gente coloca aqui. Então, a inovação dentro do processo que a gente colocou no primeiro momento de tentar transformar esses resíduos sem grandes impactos para a sociedade do entorno, e que hoje virou uma metodologia na qual nós temos 0 churume, 0 odor, 0 roedores, enfim, e recebemos aqui hoje uma média de 120 toneladas de material por dia, tá? De 100, varia um pouco, né? Mas a gente hoje, uma média nossa é mais ou menos 120 toneladas de material dia, tá? É o que a gente recebe hoje aqui dentro do nosso pátio, e com um grupo de inovação muito grande. Eu gosto de colocar que não é porque tem odor que o adubo não é bom, né? Então, existe uma situação... Eu costumo usar o que alguns criticam, às vezes, como ferramenta, né? Então, a gente usa os 2 sistemas, aeróbio e anaeróbio. Porque na anaerobiose eu consigo ter uma gama diferente, a gente entende que dentro do solo você tem zonas aeróbias e zonas anaeróbias, então eu gosto muito do trabalho da Soil Food Web, gosto muito, mas eu não demonizo a anaerobiose não, como eles demonizam lá, dizendo que tudo que não presta é anaeróbico, porque a gente tem casos aí de produção de fertilizante, como o próprio bocache, que é feito de forma anaeróbica. Então, eu uso o melhor de cada um, de cada conceito, e é isso que se transformou no conceito de agricultura bioativa. É bem o conceito de mala de rodinha. Usar o que é bom de cada setor e transformar isso, associar, para ser mais fácil de ser aplicado e ter resultados. Então, por exemplo, na questão do biossólido hoje, no nosso produto aqui, para vocês terem uma ideia, a Sanepar no Paraná é líder brasileira de reuso de biossólidos aí, né, de resíduo de lodo
de lodo de étio urbana. Mas a Sanepar recomenda 60 toneladas por hectare do material deles. Nós recomendamos 200 a 300 quilos por hectare do nosso material. E com um resultado agronômico muito interessante, equivalente ao resultado deles, com uma dosagem aí 20 vezes menor. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês, estou aqui à disposição. Ok, Paulo. Excelente apresentação, muito obrigado, né? Eu fiquei bastante curioso. E vocês trabalham muito bem com essa nova produção de materiais compostados, né? Mesmo a parte de produção de biochar, e voltar